uma característica de jogo diferente. Cuiabá, o Remo foi um pouco melhor na partida, não conseguiu fazer os gols. No Novo Horizontino, primeiro tempo muito bom, segundo tempo caiu um pouco. Agora contra o Avaí teve um jogo um pouco mais equilibrado, pelo menos na minha opinião. Isso aí é reflexo de todo esse ajuste. Então, com essa implantação dessa nova filosofia de jogo que tu está colocando no Remo? Bem, boa noite a todos. Antes de mais, a minha palavra vai para o torcedor. Foram 25 mil aqui no estádio. Portanto, para todos aqueles que não conseguiram estar hoje presentes no estádio por uma razão ou por outra, para aqueles que ficaram em casa e preferiram ficar em casa e são torcedores do Remo, esta vitória é para eles. Só um clube de massa, um clube grande, que independentemente de estar adormecido há muitos anos, consegue congregar um número elevado de torcedores no estádio a torcer pelo seu time. E nós, hoje, a nossa obrigação maior e a nossa responsabilidade era oferecer estes 3 pontos. Por isso, para eles, estes 3 pontos, mais do que qualquer coisa de nota artística, o resultado para nós hoje era importante, portanto, como serão as 20 finais que nós teremos pela frente. Relativamente ao jogo, eu acho que há de realçar diferentes fatores. Primeiro, a capacidade desta equipa, novamente, de reverter o resultado. É a segunda vez no campeonato que isso acontece. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam, por favor. São 5 jogos sem conhecer o sabor da derrota, 5 jogos de invencibilidade. Há um conjunto de vitórias que nós vamos tendo ao longo desta reestruturação que você falou e muito bem. Nós temos que pôr e colocar jogadores com o campeonato em andamento para lhes dar ritmo de jogo, para os condicionar cada vez mais, não só fisicamente, mas dentro de uma estrutura e de uma forma de jogar que eles, e bem, estão cada vez mais primeiro a comprar e depois a conseguir executar. Depois, a capacidade que estes jogadores e esta equipa conseguiu de perceber jogar esta competição. Vai haver momentos que vamos estar por cima, outros vai ter mais bola, outros momentos em que nós vamos baixar mais o bloco de uma forma estratégica, porque o resultado já o conseguimos e retiramos desse quesito uma expulsão ao adversário e mais 3, 4 situações em que definimos mal, principalmente nos últimos 30 metros em situações de transição. Portanto, eu acho que, e depois também realçar a situação do golo, do menino que vai ter um futuro extraordinário, que teve uma infelicidade, mas é alguém que vai ser importante no futebol brasileiro. Por isso, expressar também o meu orgulho nos meus jogadores, nesta equipa, perceber que o caminho é longo, vai haver muitas pedras pelo caminho, vamos tentar ultrapassar sempre esses obstáculos, sendo resiliente. Provaram, e eu falei aos jogadores, que mais do que jogar era provar a nossa força, o nosso orgulho, o nosso brio, a nossa honra, e que era uma equipa que não iria desistir e ia lutar até ao fim. Portanto, expressar o meu orgulho por eles que desfrutem deste momento, a vitória é inteiramente deles e que amanhã desfrutem hoje, porque amanhã vamos começar já a trabalhar sobre a próxima partida. Obrigado. O Antônio, boa noite para você. Michel Anderson da Rádio Liberal, parabéns pela vitória. Antônio, eu não faço parte da corrente que estava com a cobrança excessiva pelo desempenho físico e tudo mais. Eu acho que tudo é um processo. Mas o desempenho físico foi quando? Não, eu estou falando que eu não faço. Foi do último jogo? Não faz parte. Eu estou falando que eu não faço parte, tá? Não faço parte dessa corrente. Já ia eu comer vivo. Pois é, não faço parte dessa corrente. Eu acho que é um processo Lá que ele, professor. tem que ser encaixado conforme o tempo, né? Que você precisa desse tempo. Tudo bem, não, tranquilo.
Dito isso, eu brinquei com alguns membros da comissão técnica, né, no intervalo do jogo, e falei, hoje a análise vai ser, no intervalo do jogo já falei isso, hoje a análise vai ser que o Remo já melhorou fisicamente, que o Remo já é um outro Remo, que as coisas estão acontecendo. Justamente porque a gente viu um Remo diferente, mas a gente viu um Remo correndo um pouco mais e o resultado veio, né? Eu queria saber de você o que deu para mudar de um jogo para o outro, porque basicamente se falava em 4 pontos no Remo para se melhorar e você já falou em alguns desses pontos. 1, a saída de bola. 2, a proteção para o Rangel não sofrer tantos arremates. 3, a criação de jogada, aquele camisa 10, aquele homem mais pensante que se cobrava. E o 4º ponto, na minha visão, não sei se você concorda, mas seria um poder de fogo maior, né? Jogadores com mais gosto do gol, aquele último toque para poder fazer o gol de fato. Hoje a gente viu algum desses pontos sendo solucionados, né? O que você mudou, o que deu muito certo hoje, o que ainda falta aprimorar no seu ponto de vista, principalmente nesses 4 pontos, por favor? Olha, fiquei agora muito mais... Vamos lá, os 4 pontos. A saída de bola, que eu acho que resolveu hoje. O Cantígio está dando essa sequência. A saída de bola... Saída de bola, não construção de jogada. Em segunda fase. Isso, exatamente. A proteção com o Marcelo Rangel, a criação com o Jaderson hoje, sendo esse homem mais avançado, e o poder de fogo dos atacantes. Olha, primeiro já fico feliz da pergunta. Eu acho que foi o seu colega na flash antes do jogo, junto da ESPN, acho que foi um colega seu, não sei se era da Liberal. Pronto, não interessa. Pronto, mas é assim, acho que estas questões são muito mais pertinentes e fazem parte do jogo do que estar a falar. Olha, eu não sou experiente em torcidas, portanto, agora se falar em pressões e não sei o quê, portanto, isso eu não sou experiente, não sou a pessoa certa para falar sobre essas situações. Depois acho que são situações interessantes que você fala relativamente à situação construtiva da equipa dentro da segunda fase, ao condicionamento da equipa. É evidente que nós, e mais uma vez, eu falei que é dentro... É difícil. Isto parece um shopping, onde as pessoas entram e saem. Não, mas eu faço isto porque quando as pessoas entram e saem, eu não me consigo focar e concentrar na minha resposta. Pronto. Já falei que dentro deste percurso e deste caminho, é evidente que vão chegando jogadores e nós vamos, para acelerar o processo, nós vamos ter que os lá colocar dentro, para os condicionar. Vocês conhecem o histórico de alguns deles, portanto... Mais uma vez hoje a questão física é evidente, por exemplo, o Vítor não conseguiu terminar o jogo, portanto ele foi até ao seu limite e depois a substituição foi feita. Mas isto é um processo, portanto, de confiança também. Repare que o próprio Kaique, e eu percebi que isto é uma questão emocional, portanto é um menino jovem dentro de um clube que assumiu e quer ter o acesso, portanto... Eu percebo a ansiedade também das pessoas, as pessoas que queriam subir hoje, portanto, mas isto é um caminho onde também os outros também jogam e nós temos que respeitar, e há boas equipas. Às vezes nós não estamos muito que olhar, por exemplo, para o Novo Horizontino, que foi aqui jogar, que há 3 anos que anda a procurar o acesso a uma equipa já estruturada e que jogam há muito tempo juntos, portanto, mas as pessoas não querem saber disso. O Cuiabá, já tinha falado, que eram muitos jogadores, que foram meus jogadores na Série A, a maioria deles, e que as pessoas também não querem saber disso para nada. As pessoas querem ter mais golos do que o adversário. Portanto, e depois se joga bem ou mal, isso depois já é um segundo pressuposto. Mas isto é através da repetição. Repetição, os jogadores cada vez mais, e é necessário treino para isso. Mas é um processo de médio e longo prazo, portanto. Mas isto no futebol não há tempo para pedir tempo. Portanto, nós queremos as coisas para ontem, e nessa perspectiva acho que a equipa foi uma equipa que, dentro daquela situação estrutural da nossa segunda fase, a 2-2 com o Caio, com o Vítor, com o Camu e com o Kaique, a exploração de espaço entre linhas com 3 homens, portanto nós temos o Davó sempre numa procura de atacar o espaço para afundar a linha do adversário.
a projeção dos laterais, portanto, nós temos um padrão claramente identificado. Quem nos analisar sabe como é que nós jogamos. Portanto, eu costumo dizer que depois é mais difícil de contrariar, até que a estrutura está lá, mas depois são os jogadores que decidem e a qualidade deles. Portanto, enquanto eles têm pernas e os jogadores que entraram realmente são criativos, portanto, têm esse talento, portanto, dão essa alegria ao jogo, contagia, eu próprio divirto-me e tiro prazer daquilo que eles fazem. Portanto, mas isto vai demorar até eles conseguirem ser, e esse é o objetivo, é ser o mais consistente durante mais tempo. Portanto, mas isso demora o seu tempo, portanto, e durante este período, nós agora, repare, nós vamos jogar na terça e depois jogamos na sexta, não é, Cadu? Portanto, agora, com viagens no meio, vai haver mais tempo para recuperar do que para treinar. Portanto, vai ser com auxílio de vídeo, portanto, é evidente que o treino também vai ser primordial, mas eu acho que o caminho é este, mas as vitórias são necessárias para dar confiança, para nós podermos crescer como equipe. Obrigado. Boa noite, Antônio, 20 reais do canal Chaves Remista. Eu queria que você falasse sobre 2 pontos na vitória do Remo hoje. Primeiro, o gol que o Remo toma ali praticamente no início da partida, o jogo já começa basicamente com 1-0 para o Avaí, e o poder mental do time de não se desorganizar e continuar ali em busca do resultado. E baseado nisso, nesse jogo ofensivo, num Remo muito técnico do meio de campo para frente, inclusive você mantendo aquela formação, queria que você comentasse sobre o jogo que o Remo faz de pressionar na frente para roubar rápido essa bola, mas queria que você comentasse um pouco sobre o jogo do Remo sem a bola. O que é que ainda pode melhorar do jogo do Remo sem a bola para recuperar mais rápido? E também queria que você comentasse a respeito de um pouco da ansiedade do Remo no último terço do campo para finalizar. Às vezes pode ser falta de confiança, pode ser um pouco de falta de comunicação dentro de campo. Caprichar um pouco melhor nessa finalização para, quem sabe, ampliar o placar e chegar mais rápido na vitória. Obrigado. Pronto. E é uma daquilo que eu falo também para a equipa, é eles não transportarem a ansiedade fora do externo. Muitas das vezes eu percebo que querem ajudar, mas muitas vezes atrapalham os jogadores. Portanto, eu falo sempre para ter paciência com bola, portanto, e são eles que decidem, não é o externo que vai decidir por eles. Portanto, e isso pode muitas das vezes, esse contágio de fora pode muitas vezes prejudicar as decisões dos jogadores. Portanto, sempre que nós fomos pacientes, tivemos capacidade de circular a bola de um lado, do outro, para poder gerar o espaço, porque a partir do momento, se nós tivermos essa paciência de não irmos a um lado e querer resolver por esse, ir a um lado, ir ao outro, o espaço vai acabar por gerar, porque o adversário vai entrar em crise de raciocínio, portanto, e é nessa perspectiva que nós estamos a trabalhar, portanto, sobre este aspecto, sobre um ponto de vista defensivo. É evidente que, a partir do momento que nós colocámos em vantagem, e uma das situações que nos criou algum problema no início foi o 2 contra 2, dos 2 zagueiros com o Kleber e com o Igor, e que depois eu tive que na construção colocar o Caio para que nós, no momento da transição defensiva, estarmos com uma superioridade maior em relação ao adversário. E depois tem muito a ver que, a partir do momento em que nós retiramos profundidade ao adversário, tiramos capacidade do adversário de nos agredir com bola longa nas nossas costas. Portanto, e foi um bocadinho isso. Às vezes parece que o adversário está a dominar, mas nós sabíamos muito bem também as linhas recorrentes do adversário. A primeira linha de construção deles com os 3 zagueiros não era muito necessário, porque o Marcos Vinícius e os 2 zagueiros não era muito necessário a pressionar, a não ser o Marcos, porque tem capacidade de cruzamento. Mas nós sabíamos que os 2 zagueiros procuravam sempre as linhas dos médios, que era o Marquinhos Gabriel, que era do Zé Ricardo, portanto, abandonámos um bocadinho a primeira linha de pressão e obrigámos ele a decidir para depois poder transitar. Portanto, foi um bocadinho essa forma e essa estratégia, às vezes parece, recuámos é assim, de uma forma estratégica, sempre que o adversário tinha a bola, realmente baixámos o bloco para retirar essa profundidade. Quando tínhamos bola, enquanto tivemos pernas, fomos uma equipa que criou perigo no adversário, principalmente na primeira parte. Na segunda foi mais em transição. À medida que, principalmente nos últimos 15 minutos, com mais um, podíamos ter tido a capacidade de ter mais bola, mas depois joga ali um bocadinho a ansiedade de que a importância dos 3 pontos em detrimento daquilo. No final, é evidente que nos últimos 2, 3 minutos conseguimos ter a bola, é evidente que o adversário também, basicamente, não se resignou, mas cansou-se. Acho que, acima de tudo, acaba por ser uma vitória justa,
da melhor equipa. Agora o que nós queremos é ganhar consistência. E não vale a pena agora desfrutar, porque agora somos os maiores. Se não ganharmos na terça, vamos ser os piores. E o futebol e a vida, infelizmente é assim. Nós somos resultadistas, imediatistas, e nós só avaliamos aquele momento. Nós olhamos muito para a árvore, não olhamos para a floresta, mas isso faz parte, aceitamos, e são as regras do jogo e temos que viver com elas. Ei, Antônio. Estava a ver que não havia a sua pergunta, isso nem existia. Eu estava lá um pouco enrascado. Mas... Antônio, você, aos poucos, eu observo que você está mudando o time do Clube do Remo. Já meteu o Natan, já meteu o Davó, já meteu o Marrone, vai falando mais o Kaique, o Cantígio. Depois que você chegou, você está tentando mudar, e eu estou percebendo isso. E esta vitória, eu te falo com sinceridade, os colegas não sei se vão concordar comigo, Antônio, levou um gol, porque para mim foi um acidente, tá? O Remo não se agachou, teve apoio do torcedor do Fenômeno Azul, que também apoiou, bancou naquele momento, que deu todo o apoio, e o teu time tocando bola. Várias vezes eu estava no primeiro tempo, atrás do gol do César, e vi o Clube do Remo, estava sentindo que o Remo ia empatar aquele jogo, pela chegada com o Marrone, com o Pedro Rocha, enfim, jogando com 3 atacantes na frente. Eu fiz uma entrevista com o Davó e perguntei onde é que você gosta de jogar. E disse que você sabe onde é que ele gosta de jogar. Eu gosto de jogar pelo meio. Eu sou homem de meio, ele falou. Sou homem de meio. Ele fez o primeiro gol de Casquinha, ele estava lá no meio. Ele sofreu pênalti, né? Estava lá no meio. E, enfim, o que é que o teu time mudou a partir de hoje? Eu vi mudar com relação a os times, as partidas que tu estava fazendo aqui, que tu não conseguia, 2 empates aqui e uma derrota. Faz um bojo disso aí para explicar onde é que o Clube do Remo está crescendo no teu conceito, que você mexe as peças. Há uma coisa que é uma pergunta interessante, porque há uma coisa que as pessoas vão se começar a habituar. E isto, não me interpretem, quero que interpretem isto pelo lado positivo e não pelo lado pejorativo. Todas as equipas que vêm aqui agora baixam o seu bloco e obrigam o Remo. Portanto, o Remo hoje é uma equipa que não baixa o bloco logo de início e vai só aqui jogar em transições. À espera que o Marcelo nos faça e depois nós conseguimos em transição. Porque isso um dia não vai resultar. Portanto, hoje a equipa do Remo é uma equipa, até pelos jogadores que tem, é uma equipa que tem que ter bola. Portanto, eu não vou pedir ao Vítor Cantígio que esteja-me só a defender Portanto, porque qual é a grande qualidade do Vítor? É com bola. Portanto, com naturalidade, a equipa vai-se, independentemente da forma estrutural como ela ataca, ela, pelas características dos jogadores que tem, ela vai se assumir no próprio jogo. É evidente que nós temos que ser inteligentes, porque vai haver momentos em que o adversário vai ter bola e principalmente nós retiramos essa profundidade que os adversários gostam de explorar sobre a gente para uma equipa que gosta de jogar com linhas altas. Por isso, acho que, mais uma vez, é um caminho. Sobre o Davó realmente gosta de jogar na zona central, portanto, como centroavante. Não é realmente um jogador de corredor. Eu próprio também estou a conhecer os jogadores, portanto o Davó também nunca foi o meu jogador. Os únicos que foram meus jogadores aqui foi o Jaderson e o Pedro Rocha. Portanto, esses já os conheço, sei onde eles jogam, sei onde eles podem render. Os outros eu próprio também estou-os a conhecer, portanto. E eles estão a conhecer a mim, porque há uma forma de jogar diferente, há uma forma de liderar diferente, há uma forma de comunicar diferente, portanto, acima de tudo é que nós temos a capacidade não só de construir uma equipa, mas uma família. E isso leva o seu tempo, mas só temos 3 meses, e isto passa muito rápido, e nós temos que acelerar esse processo da vinda de jogadores, de condicionar esses jogadores, de criar uma forma de jogar,
de conseguir ser, e esse é um dos grandes objetivos, ser o mais consistente possível. Portanto, chegou mais um, o Diego, vai ter que se adaptar, vai ter que se condicionar, vai ter que conhecer a forma de jogador, os colegas, relacionar-se, criar relações. Portanto, o futebol é muito mais complexo do que aquilo que as pessoas eventualmente pensam. Já dizia o outro que isto não é PlayStation, portanto, é muito mais complexo, portanto, mas eu acho que, acima de tudo, as minhas duas palavras de hoje são para o torcedor, pela forma como ele se esteve aqui presente e a forma como vivenciou este momento. Quero que eles vivenciem muito mais momentos destes, e depois para a minha equipa, para os meus jogadores, muito orgulhoso deles, não só aqueles que jogaram, aqueles que entraram, aqueles que estiveram no banco e não entraram, aqueles que ficaram hoje de manhã e eu a dar treino a eles, que se aplicaram de uma forma àqueles que não foram relacionados, e aqueles que estão no DM. Esta vitória é de todos e também do staff, que sem eles nós não temos as coisas direitinhas. Mas isto no futebol é efêmero, o sucesso acabou, ganhamos, mas temos que ganhar na terça, porque senão vem mais bombas aí e mísseis, e nós temos que estar preparados para isso.